Vamos falar aqui agora sobre essa questão que essa também entrou no radar de preocupação, mas ela já é um fato, né? Não tem nem como modificar ela, que é essa questão do novo cálculo das pensões. Como isso impacta na vida das pensionistas, doutora Thalita e doutor Ian? Vamos lá. Começa, Rian, você quer começar? Não, pode começar, presidente. A Thalita deu até uma saída que não é tão ruim, não. Então, eu falei, então melhor você falar com você que pensou nesse sentido. O que acontece, presidente? Eu acho que essa questão das pensionistas, né? Vou colocar assim, desse cálculo da tributação, ele veio através de uma resolução, né? Que é para tentar ajustar e equiparar as outras. Por que acontece? Deixa eu até explicar aqui para o pessoal de casa que está nos assistindo por que a gente está falando sobre isso. Saiu uma resolução dizendo o seguinte, que agora a tributação ele vai ser em cima do valor da pensão total, em cima do valor da instituição de pensão. E como que era antes? Vamos colocar aqui, vamos pegar um servidor federal aposentado e que ele deveria ter uma renda assim, de 18 mil reais. Eu sei, gente, que é surreal que eu estou falando, assim, na nossa realidade, mas vamos colocar aqui. O servidor tinha uma renda de 18 mil reais e essa renda passou para a sua pensionista. Com a reforma da Previdência, as alíquotas, né, de desconto, elas são progressivas, elas vão aumentando. Antigamente era 11% descontava de todo mundo. Mas agora ela vai aumentando. Quanto maior o valor que você recebe, maior a alíquota. E aí, o que acontecia? Nessa situação hipotética que eu coloquei do instituidor da pensão, recebia 18 mil e passou na integralidade para a sua pensionista os 18 mil, era descontado a alíquota maior em cima dele, dessa única pensionista. Então, vamos pegar aqui a situação se houvessem duas pensionistas, né? Aí, dividindo a pensão, vamos colocar aqui 9 mil para cada uma, né? E esse valor, a alíquota seria menor para a pensionista A e menor para a pensionista B, porque ela ia ter uma regressão nessa alíquota de desconto. E aí, o que aconteceu? Esse instituidor de pensão, ele era mais benéfico o cálculo dele do que para aquele instituidor de pensão que deixou somente uma pensionista. E aí, ao longo desses anos, eles perceberam o equívoco e hoje eles resolveram consertar, vamos dizer assim, e para essa pessoa que recebe, que é dividida a pensão, a alíquota vai ser feita diretamente no instituidor da pensão, e não na época de que cada uma recebia. Obviamente, vai para a alíquota maior e com isso vai ter uma redução no valor final, né, daquela pensionista, porque mudou, a alíquota aumentou. E aí, nas nossas conversas, né, a gente estava até falando sobre essa situação, de uma possibilidade, será que vai acontecer um reparo ao erário e tudo mais? E aí a gente já trouxe a resposta, né, passou. Nesses casos não é caso, não deve acontecer um reparo ao erário. As pensionistas receberam de boa fé. Deixa eu ir no banheiro aqui rapidinho, doutora Thalita. Vai falando aí. As pensionistas receberam, né, de boa fé, então não há o que se falar em reparo ao erário. Quem for atingido por essa situação e for filiado ao sindicato, é muito importante que nos procure, né, para a gente verificar o que pode ser feito, até porque seria casos de uma ação individual, até para poder resguardar o direito dessa pensionista, né, que pode ter sido prejudicada numa alteração de alíquota, e de modo coletivo não daria, porque senão a gente, de fato, estaria prejudicando aquela outra pensionista que está na mesma situação equiparada, né, que já tem um desconto maior. Vai lá, Ria, acrescenta. É isso aí, Thalita falou tudo. O presidente foi no banheiro, seria bom também quando ele voltar a gente até repetir a fala, né, Thalita? Porque assim, a gente está acostumado a receber as notícias do servidor, pensionista, e achar sempre que é uma notícia ruim, né? Porque é o nosso histórico aqui. Nem todos os casos, né, vão ser ruins, né? A gente vai ter que ver caso a caso, da alíquota progressiva, né? E aquela pensionista que tiver
foi prejudicada nessa fórmula, né, de cálculo, a gente buscar o mecanismo jurídico, aí uma ação para guardar aí esse direito, né, que foi prejudicado. Eu não sei se vai ter muito, se a gente tem na nossa categoria, pelo que a gente acompanha, um impacto grande nessa medida, né? Então, a gente tem que avaliar e as pensionistas que foram prejudicadas procurar o Sinfa, né, para conversar com o advogado. Provavelmente vão ser casos de pensões antigas, né? Porque com a reforma da Previdência, a divisão já é inferior, né? E aí receberia só a metade. Então, acho que já não entraria tanto nessa situação. Acho que mais as pensões mais antigas, né? E maiores, e que casos que pensionistas que dividem a pensão com terceiros é que estariam envolvidos atualmente nessa situação. O que é importante a gente divulgar sempre é que se você está nessa situação, tem que procurar o sindicato, marcar atendimento com a gente, para a gente poder dar a solução mais viável, né, e mais benéfica para essa situação. Essa explicação que a doutora Thalita deu aqui, junto com o doutor Ian, para você que está nos assistindo aí, para você, Guilherme, que faz o nosso recorte, faz um recorte bonito aqui, que você tem que virar matéria também para a gente divulgar, porque a gente tem muito pensionista. Então, precisa saber exatamente valores, botar tudo direitinho para as pessoas poderem se encaixar, se entender nessa nova realidade aí. Mas tudo bem. De qualquer forma, prejudica, né, alguns pensionistas aí.